possível pensar subjetividade no Oriente ou não? A China é uma grande potência da inovação, da inteligência artificial. Como essa pluralidade de coisas que existem na Índia sobre religião. O budismo japonês continua sendo um grande desconhecido na sociedade brasileira. Uma tendência extremamente forte a uma ressignificação global do pensamento. O que nós poderíamos aprender com o Oriente? Que tipo de espiritualidade o Oriente desenvolveu? Ocidente e Oriente em Diálogo. Tema desta série do Café Filosófico. Quem somos nós e qual o sentido da existência? O que é a verdade? O que é certo e errado? O que é o belo e o justo? Essas são questões que nos inquietam desde sempre e que são investigadas por toda a filosofia ocidental. Mas e o mundo oriental? Será que essas nossas grandes dúvidas existenciais têm o mesmo sentido para essas culturas? Em que aspectos o Ocidente e o Oriente se aproximam ou se distanciam na forma de pensar a vida, de entender o sujeito e seus dilemas, a sociedade e suas inquietações? Normalmente, nós tomamos como algo tranquilo, como algo inquestionável, a ideia de que há a filosofia chinesa, a filosofia indiana e a filosofia ocidental. Mas tem uma questão importante. Dentro da filosofia, dentro da academia, essa questão não é tão tranquila. Porque nós temos afirmações categóricas na história da filosofia, de Hegel a Heidegger, afirmações categóricas de que a filosofia é uma atividade eminentemente ocidental. A reflexão que nós temos aqui hoje é a pergunta justamente por proximidades e distâncias entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Então, a questão que se coloca é: há alguma coisa em comum entre esses dois universos? Ou não? São completamente distantes? Ou não? É possível falar de filosofia oriental? Se sim, por que sim? E se não, por que não? O Ocidente desenvolve um percurso, o Ocidente se estrutura a partir de um fio condutor dos gregos até o século XXI, que é um percurso que estrutura algo que nós chamamos de eu, de ego, de consciência, de subjetividade, a partir de um determinado formato que eu vou chamar aqui hoje de indivíduo atômico, de subjetividade atômica, de eu atômico. Portanto, o percurso, o projeto ocidental é o projeto da elaboração de um eu que poderíamos denominar de um eu independente, um eu atômico, de uma forma bem geral. Ora, o que nós temos no Oriente é praticamente a mesma questão. Mas nós temos a elaboração de um percurso no qual o eu é afirmado recorrentemente como algo não atômico, não isolado, mas como algo em conexão. Então, a ideia de eu no Oriente, na história do pensamento oriental, é um eu relacional em contraposição à ideia do eu no Ocidente, que nós poderíamos denominar como sendo um eu atômico, um eu isolado. Uma pergunta interessante: é possível pensar subjetividade no Oriente ou não? Ou o conceito de subjetividade é um conceito estritamente ocidental, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado à filosofia japonesa do século XX, que é a filosofia da Escola de Kyoto, que é talvez o momento mais intenso na história do pensamento humano de diálogo entre Ocidente e Oriente. Por quê? Porque a filosofia da Escola de Kyoto é uma retomada de questões fundamentais da filosofia ocidental a partir das bases do pensamento oriental. Nesse sentido, tem um autor que se torna fundamental para a filosofia da Escola de Kyoto, principalmente a partir de Hisamatsu, a partir de Nishitani e Ueda, que é o Nietzsche. O Nietzsche se torna um autor fundamental porque problematiza uma questão importantíssima para a filosofia da Escola de Kyoto a partir dessa geração, que é a questão do niilismo.
Ora, o que tem a ver o niilismo com a filosofia da Escola de Kyoto? É que a subjetividade oriental, o percurso que nós temos do Oriente é um percurso que se desenvolve a partir da concepção de vazio, de nada, de vacuidade, em última instância, a partir da concepção da não existência de uma essência para as coisas, a partir da ideia de um nada. Nietzsche problematiza a questão do niilismo como um momento do pensamento ocidental. A filosofia da Escola de Kyoto retoma o Nietzsche enquanto uma referência fundamental. Por quê? Porque a base da filosofia da Escola de Kyoto é a ideia de que há algo que não se caracteriza enquanto uma essência última, enquanto uma substância última, que é o vazio, a vacuidade, aquilo que o Nagarjuna chamaria de shunyata. Portanto, a pergunta é se a questão do problema do niilismo, a questão da problematização da modernidade ocidental, como Nietzsche coloca, seria ou não uma ponte aí para a reflexão sobre as proximidades e distâncias em relação ao pensamento ocidental e oriental. O terceiro ponto que eu quero colocar é um ponto vinculado ao Heidegger, que é a seguinte questão: do domínio da técnica ocidental teria atingido todos os cantos da Terra e teria tornado a Terra, teria tornado o planeta praticamente o mesmo. Ou seja, a técnica do século XX teria aniquilado, teria transformado o mundo todo em Ocidente. Vou começar com uma provocação a respeito de filosofia e Ocidente. Nós sabemos que na filosofia assim dita ocidental existe realmente uma opinião bastante forte de que filosofia é grego, filosofia fala grega, nasce na Grécia, que, portanto, filosofia e Ocidente são sinônimos. E é estranho que o mesmo Heidegger, que tenha feito afirmações tão pregnantes desse ponto de vista, tenha sido, talvez, de todos os pensadores ocidentais, aquele que mais tenha sido procurado pelos orientais para um diálogo a respeito de filosofia. E vice-versa também, a ponto, por exemplo, de se engajar em uma possível tradução conjunta do Tao Te Ching. Heidegger, de fato, é um facilitador na relação Oriente-Ocidente. E que, portanto, apesar da filosofia ter um léxico grego e uma gramática grega, segundo o próprio Heidegger, isso não impede, de maneira nenhuma, um diálogo, uma abertura e, sobretudo, um vivo questionamento comum entre Oriente e Ocidente. O segundo ponto que eu gostaria de observar é a respeito da questão da técnica. E, do ponto de vista da filosofia da técnica heideggeriana, efetivamente, só existe uma técnica, essa técnica é a técnica ocidental, e ela é a tecnociência, em última instância. Portanto, ela emerge da racionalidade lógica, tal como nós a conhecemos no Ocidente, tal como ela se formula pela primeira vez na Grécia. Mas, mais particularmente, do ponto de vista da história da filosofia ocidental, tal como ela se formula na modernidade, em particular a partir do final do século XVI e início do século XVII. Técnica é, em última instância, uma modalidade de produção. Porém, esta, digamos, configuração, história da técnica, não mais como uma modalidade do produzir em geral, mas como uma instrumentalização a serviço de uma dominação da vontade de poder humana sobre a realidade, é isto que me parece ser o elemento que Heidegger considera o mais preocupante no nosso mundo. Neste sentido, tendo em vista a extensão efetivamente planetária da tecnologia ocidental, e aí eu diria
não apenas a extensão virtual, mas hoje em dia a extensão real da tecnologia a todo o conjunto do planeta, eu me pergunto se de fato nós não temos uma espécie de grande unidade do mundo, um mesmo do mundo tecnologicamente formatado. De tal maneira que o Oriente, Japão, China, etc., poderiam ser pensados assim como uma espécie de modalizações de um mesmo. Esse mesmo seria justamente a racionalidade técnico-científica que vige em todos os campos da vida, desde a economia até as regiões mais rarefeitas da cultura. Ou seja, nós efetivamente vivemos um tempo em que a cibernética é a grande linguagem comum de todo o planeta, com vocação extraplanetária, intergaláctica. No próximo bloco. A iluminação budista é a percepção do vazio do ego e a interconexão das coisas. A batida expressão filosofia ocidental europeia é, na verdade, uma tautologia. Por quê? Porque a filosofia é grega em sua essência. E grego aqui significa: a filosofia é, nas origens de sua essência, de tal natureza que ela primeiro se apoderou do mundo grego e só dele, usando-o para se desenvolver. A frase "a filosofia é grega em sua essência" não diz outra coisa que o Ocidente e a Europa, e somente eles, são, na marcha mais íntima de sua história, originalmente filosóficos. Se a ideia de filosofia, como a conhecemos e praticamos, nasce no Ocidente, o que então seria o filosofar dos orientais? É possível entender o Oriente a partir do olhar da filosofia ocidental? Ou isto seria reduzi-lo ao nosso jeito de ver e pensar o mundo? O texto do Heidegger é uma afirmação categórica. A filosofia é ocidental. Na verdade, a filosofia ocidental é uma tautologia, ou seja, é uma repetição. A filosofia do Heidegger é uma das coisas mais próximas do pensamento oriental que a gente pode pensar, Heidegger e Nietzsche. Mas o Heidegger tem afirmações em relação ao Oriente que são afirmações complicadas, que os próprios orientais relutam em aceitar. Então, a minha pergunta é a seguinte: isso não seria decorrente de uma incompreensão do Heidegger da ideia desse eu que se desenvolve no Oriente? O Heidegger não percebeu que o Oriente construiu outra coisa diferente. O que é que nós temos no pensamento oriental? Nós temos já com Nagarjuna a desconstrução do eu enquanto algo isolado, enquanto algo individual, enquanto algo que subsiste por si mesmo. Então, a ideia de que algo subsiste por si é bombardeada logo no início da filosofia oriental. Não só na filosofia indiana, como na filosofia chinesa também. Toda a filosofia chinesa é uma negação permanente da ideia de que tem um eu isolado, que tem um ego isolado, que tem algo isolado, e a afirmação de que todas as coisas estão numa interconexão, numa interrelação. Portanto, o próprio eu é um eu relacional. E o eu atômico ainda é um problema para o Ocidente. O predomínio no pensamento oriental é o predomínio da ideia de que todos esses elementos funcionam no formato de rede. A rede é abolida na história do pensamento ocidental, a rede é vista como a negação da liberdade, né? O que eu quero dizer com isso é que o caráter avassalador da técnica só vai transformar o mundo todo em Ocidente se houver uma transformação do eu em relação em rede no Oriente pelo eu atômico ocidental. Comumente, o eu é considerado como uma unificação subjetiva que tem características variadas em um modo similar às coisas. Mas o eu não é uma unificação subjetiva. Deve ser uma unificação predicativa. Não é um ponto, mas um círculo. Não é uma coisa, mas um lugar. O fato que eu não possa reconhecer a mim mesmo depende da circunstância de que o predicado não pode ser sujeito.
Eu quero pegar um exemplo interessante. Circulou nas redes sociais, há um tempo atrás, uma reportagem sobre suicídio no Japão. Suicídio dos jovens no Japão. E a reportagem era na seguinte direção. Os japoneses atingiram o ápice do desenvolvimento industrial econômico, mas diante do vazio da alma, os jovens se matam. Certo? Isso é um absurdo, pensando na perspectiva budista. Por que isso é um absurdo? Os jovens no Japão não se matam porque a alma está vazia. Na verdade, o vazio da alma é o objetivo máximo do budismo. Então, o que é a iluminação budista? A iluminação budista é a percepção do vazio do ego e a interconexão das coisas. Então, o suicídio de um jovem japonês não pode ser pensado em função do vazio, da não existência de algo, mas ele se mata se as redes são eliminadas. Então, se ele é jogado fora da rede, ele perde, de certa forma, o sentido. Isso pensando na perspectiva budista. Não quer dizer que um jovem em Tóquio não se mate por uma questão existencial muito próxima do suicídio de um jovem na Europa. Mas na perspectiva budista, o vazio, entre aspas, o vazio da alma jamais levará ao suicídio, pelo contrário, levará à iluminação. Então, veja só, nós temos ainda problemas na sociedade japonesa, que são problemas decorrentes da ruptura com as relacionalidades, não com as subjetividades. Isso demonstra que o caráter avassalador da técnica não transformou o Japão de forma nenhuma em Ocidente ainda. Por quê? Porque os eus são mais relacionais do que a gente imagina, né? Tem um psiquiatra, que é o Kimura Bin, ele vai fazer uma coisa muito interessante, o japonês. Ele vai fazer análise de psicopatologias no Ocidente e no Oriente, e são psicopatologias completamente diferentes. Nas análises da psicopatologia do Kimura Bin, é justamente a construção desse eu atômico que foi destruído pelo Nietzsche, se podemos falar, foi destruído pelo Nietzsche. Aí, no momento da destruição do eu atômico, o Nietzsche se torna, portanto, uma porta interessante. Aí, os orientais dizem o seguinte, com Nietzsche estamos bem. De fato, eu acho que um dos elementos mais decisivos do pensamento de Nietzsche é a crítica dessa noção atômica, como você disse, de subjetividade. É a desconstrução da noção de subjetividade tal como nós a conhecemos na filosofia ocidental. Em particular, 3 grandes paradigmas de subjetividade da filosofia moderna e contemporânea são triturados pela máquina crítica do pensamento de Nietzsche. A subjetividade pensada a modo de Descartes como um eu substantivo, a res cogitans, a subjetividade pensada como síntese lógica ou unidade lógica, penso aqui particularmente em Kant, em que o eu penso não é mais uma substância, mas apenas a apercepção transcendental. E, por fim, a ideia de um não mais ego cogito, ou eu penso, mas um ego volo, schopenhaueriano, que Nietzsche igualmente tritura. Então, não é por acaso que Nietzsche é um pensador reivindicado pelos orientais, justamente na medida em que esta demolição da grande pilastra da filosofia ocidental moderna é absolutamente realizada no pensamento de Nietzsche. E, por fim, acho que existem no nosso universo 2 pensadores que realmente destoam em relação a Oriente e Ocidente. E eles são Schopenhauer e Nietzsche. Diferentemente de Hegel, Schopenhauer reconhece uma presença positiva absolutamente fundamental do pensamento oriental no seu próprio sistema de filosofia. Ele diz, a minha filosofia se assenta sobre um tripé, o divino Platão, o genial Kant e a filosofia dos Vedas. E o Heidegger é quem? O Heidegger é um leitor do Nietzsche e está
avança nessa direção. Ser e tempo é, na verdade, a meu ver, um avanço da desconstrução desse ego, desse eu atômico, né? Então, aí, a minha questão é, o Heidegger não teria, de certa forma, a meu ver, não teria não percebido essa dimensão relacional. Mas o que me parece essencial no caso aqui, pelo menos uma primeira impressão, é que para o Heidegger não poderia ser de outra forma, na medida em que o seu ponto de partida é pensar a história da filosofia a partir da história do esquecimento do ser, a partir da obliteração da diferença ontológica. Certo. Isto é o Ocidente. Isso é o Ocidente. Uhum. E esta experiência não é a experiência oriental para o Heidegger. Uhum. Então, me parece que, a partir daí, este é o ponto último de ancoragem. E é por isso mesmo que, já que a questão, o que é o ser, aparece como tal no logos grego, então a filosofia é o logos grego e, portanto, a sua história é a história desta progressiva, digamos assim, obliteração ou desse contínuo afastamento, desse esquecimento da sua origem e a possibilidade de um retorno ainda mais originário ao pensamento do ser, mais originário do que o dos próprios gregos. Certo. A segunda observação que eu teria a fazer ainda a respeito da sua interpretação é a de que, bem, convenhamos que, de fato, existam aspectos da vida do Oriente que não foram, por assim dizer, invadidos pela técnica e que permanecem, portanto, distintos da racionalidade lógica própria da tecnologia ocidental. Você se referiu aí, por exemplo, à ruptura das redes. Das redes. Uhum. Mas pensemos, por outro lado, nos modos de organização dos grandes setores, das grandes esferas da vida. Pensemos, por exemplo, no caso da economia, pensemos, por exemplo, no caso da sociedade e da política, pensemos em todas as esferas da cultura. Elas hoje passam por um processo de ocidentalização absolutamente inequívoco. E isto está essencialmente ligado à expansão da tecnologia e, particularmente, dos grandes fluxos de comunicação social. Uhum. E isso me parece realmente deixar muito pouco espaço para, digamos assim, idiosincrasias autóctones, sejam elas orientais ou mesmo no âmbito do Ocidente. No próximo bloco, Talvez os chineses estejam iniciando agora um outro percurso que nós, quem sabe, daqui a 5 séculos, vamos voltar a refazer. A partir de 1800, movimentos comerciais e diplomáticos aproximaram o Ocidente do Oriente. E os países orientais se apropriaram do legado técnico-científico produzido pelo Ocidente. mas será que a padronização, muitas vezes incentivada pelas tecnologias, pode promover também uma colonização do eu? Seria possível dizer que o Oriente se ocidentalizou? Nós, japoneses, somos herdeiros de duas culturas completamente diferentes. Esse é um grande privilégio que os ocidentais não compartilham, mas ao mesmo tempo imputa uma grande responsabilidade em nossos ombros, a de lançar as bases do pensamento para um mundo por fazer, para um mundo unido além das diferenças entre Oriente e Ocidente. Eu acho que a gente tem uma discussão muito interessante que ocorre no Japão na década de 40, 1942. Tem um grande encontro, um grande debate no Japão e tem um evento especial com o seguinte tema: ultrapassamento da modernidade. E a filosofia da Escola de Kyoto pensa, em 1942, a seguinte questão: o projeto da modernidade, o projeto de modernidade ocidental, é um projeto que deve ser assimilado como pacote na sua totalidade ou não? Né? Não há uma negação, de forma nenhuma, de que o Japão tenha assimilado parte da modernidade, que o Japão tenha assimilado
a técnica ocidental, que o Japão tem assimilado elementos da modernidade na arquitetura, que a China tem assimilado a modernidade técnica, isso não há nenhuma discussão. A pergunta mais interessante é se até assimilar a economia de mercado significa a substituição desse percurso, que é o percurso da estruturação desse eu. Eu estou querendo retomar esse ponto que é fundamental. O Oriente deixou de ser Oriente, ou o Oriente não deixou de ser Oriente. O debate em torno do ser não ocorreu na China e na Índia, na Antiguidade, como ocorreu na Grécia. Mas não há um desconhecimento, por exemplo, na Índia, do debate em torno da substância última, da existência de uma substância última, de uma essência, ou não. Então, a Índia conhecia muito bem a questão do elemento último, do eu isolado. Isso não era desconhecido da China. Tanto é que a filosofia budista, principalmente o budismo Mahayana, é justamente a construção de um projeto de eu não isolado, não independente. E o budismo Mahayana surge a partir de um embate com os Sarvasivadas, que afirmavam a existência de uma alma independente, algo permanente. Então, que o pensamento ocidental não é exclusivamente lógico, como nós pensamos, e o pensamento oriental não é um pensamento não lógico, ou seja, a filosofia do Nagarjuna, por exemplo, entende, é uma bomba lógica, com a finalidade soteriológica, de que a superação do eu atômico é a possibilidade da iluminação. Nós temos um percurso que é um percurso histórico que, a meu ver, não pode ser substituído com a técnica. Então, olha só, Oswaldo, eu acho que o Ocidente perdeu uma grande chance em substituir o eu relacional oriental pelo eu atômico com a conversão ao cristianismo. O cristianismo pressupõe o eu atômico, mas a técnica ocidental não pressupõe o eu atômico. E outra coisa, nem a economia de mercado pressupõe o eu atômico. A China tem uma economia de mercado há 2000 anos e os chineses lidam muito bem com a economia de mercado e não assumem o projeto do indivíduo atômico. Veja só, em 1942, o grande debate no Japão é: a tecnologia ocidental é boa, a arquitetura ocidental moderna é boa, mas a ideia de eu deles não é boa, destrói a nossa tradição. E aí a posição é: nós nos propomos nesse momento, entendi, em ultrapassar a modernidade, não é assumir a modernidade, mas não é abandonar a tecnologia de forma nenhuma. Isso está acontecendo na China nesse momento. Os chineses discutem abertamente a seguinte questão: nós não queremos ser moderno no pacote todo. Por quê? Porque é a negação da China. A negação da China não é a industrialização. A negação na China não é o planejamento. Os chineses planejam muito bem, são pragmáticos. A negação da China é a substituição de uma individualidade em rede por uma individualidade atômica. Aí a China constrói o quê? Constrói uma muralha, que eu estou chamando de muralha do século XXI, que vai impedir o quê? Que vai impedir Facebook, que vai impedir todo o projeto ocidental de colonização, vamos chamar assim, de colonização intelectual, que se propõe a substituir a ideia daquilo que é oriental, que é o eu relacional, por um eu atômico. Por quê? Essa substituição seria a negação de toda a história do pensamento chinês. Então, o que os chineses estão fazendo hoje? Eles estão retornando ao pensamento tradicional, principalmente ao Confúcio, ao taoísmo, ao budismo. Não é porque são conservadores. Eles estão retomando isso como uma contraposição ao domínio avassalador, não da técnica. A técnica sempre foi bem vista, mas o domínio avassalador do eu atômico. Eu queria usar esse tempo para me referir a um texto muito curioso, muito enigmático, que vai aparecer
no parágrafo 27 da terceira dissertação da Genealogia da Moral. Nietzsche se encarregou de fazer uma história, um percurso histórico de como no Ocidente desenvolve-se uma noção de verdade baseada neste eu atômico, autárquico ou transcendental a que você se refere, e como isso chega a um final catastrófico, ele solapa as suas próprias bases. Nietzsche vai dizer o seguinte: o mesmo desenvolvimento acontece na Índia. O final catastrófico, a catástrofe, acontece com a filosofia Sankhya e com a sua popularização por Buda. Como esses dois percursos históricos são absolutamente diferentes e não se comunicam, porque são 5 séculos antes da era cristã, isso prova exatamente que se trata do mesmo desenvolvimento. Ou seja, Nietzsche, e não Heidegger, afirma que aquilo que a história do niilismo europeu nos ensina é a precedência do Oriente em relação ao Ocidente e não o contrário. Né? Existe uma espécie de experiência cumprida pelo Oriente que é muito mais profunda e anterior à experiência do Ocidente e que leva ao mesmo resultado, e que talvez, isso foi inspirado pela sua interpretação sagaz sobre uma segunda muralha da China, talvez os chineses estejam iniciando agora um outro percurso que nós, quem sabe, daqui a 5 séculos, vamos voltar a refazer. Eu te confesso, eu sou um pouco cético em relação a, digamos, as perspectivas de não colonização das outras culturas pelo domínio avassalador da cibernética. Mas isso é um ceticismo meu. Certo, mas o domínio avassalador da técnica e da cibernética se traduz pelo domínio avassalador do indivíduo atômico? Um leva necessariamente ao outro ou não? É possível pensar o domínio avassalador da técnica a partir da ideia de uma subjetividade em rede, de um eu em rede? Eu acho que não. No fundo, eu acho que a subjetividade em rede, de fato, é uma muralha, é um antídoto a isso, mas o que me causa a maior preocupação é uma espécie de tendência, uma tendência extremamente forte a uma ressignificação global do pensamento. Isso está embutido, a meu ver, na cibernética. E o pensamento passa a ser identificado com o processamento de informação. E na medida em que nós reduzimos o pensamento a uma atividade de processamento de informação, bem, aí sim nós temos uma unilateralidade que me parece extremamente perigosa. E tendencialmente vencedora. Então, acho que o diálogo Oriente-Ocidente se enriquece justamente a partir, digamos assim, da consciência do perigo que está implícito nesse tipo de tendência. Mas uma pergunta um pouco mais, talvez um pouco mais perspicaz nessa direção, é se nós não perdemos de vista o que é realmente o Oriente, quando nós afirmamos que se tornou Ocidente. O que os economistas falam sobre a China? Nós não sabemos o que é a China. Se é um comunismo de mercado, se é um capitalismo estatal, nós não sabemos o que é a China. Gente, ora, a China é um projeto confuciano, neoconfuciano, budista, taoísta, como assim? Certo? Então, nós só poderemos entender a economia, a dinâmica da economia chinesa, a partir não da ideia da liberdade individual do liberalismo. Isso não nos leva à China. Né? Então, a ideia de que há um eu isolado, esse eu culmina em algum momento na liberdade individual do homem moderno, portanto, isso não funciona com a China. Os economistas ocidentais todos estão torcendo para a economia chinesa desmoronar, de certa forma, ou pensando que vai desmoronar, que não se sustenta por isso, por aquilo e tal, tudo mais. Vai surgir uma classe média que vai colocar em xeque o Xi Jinping, vai colocar em xeque a estrutura do partido. Olha, mas se a China não foi
colonizada, entre aspas, pelo o indivíduo atômico, isso não vai ocorrer. Por quê? Porque a estrutura é piramidal, as redes são piramidais, e a classe média se pensa a partir da ideia de indivíduo relacional, não coloca a rede em xeque de forma nenhuma, porque isso é confuciano. Você tem redes, níveis diferentes de redes, da qual a família é uma rede importante, que vai reestruturando todas as redes, tudo funciona em rede, portanto, dificilmente o sistema vai ser colocado em xeque a partir dos nossos anseios, a partir das nossas ideias de que vão acontecer reivindicações que são típicas do indivíduo atômico ocidental e que são reivindicações típicas da ideia de liberdade individual, que só pode ser pensada dentro do projeto ocidental, não pode ser pensada dentro do projeto oriental. O indivíduo em rede compreende a liberdade individual em rede, não como a liberdade individual do indivíduo atômico. Acho que até para entender a dinâmica da economia chinesa, como aquilo funciona, é necessário pensar que há outro percurso e esse outro percurso tem outros pressupostos. Agora, se vai ser ocidentalizado, eu acho que ainda é outro ponto. Então, a minha questão é simples. Eu acho que a técnica só, né, a informática, isso tudo, talvez não seja suficiente ainda para transformar o Oriente e o Ocidente. Talvez, e esperemos que não, da mesma maneira como podemos conservar a esperança também do lado do Ocidente, né? Porque é possível que a técnica possa se lembrar das suas origens e que, portanto, nós possamos, digamos assim, retomar da técnica aquilo que lá, primordialmente, ela foi uma modalidade da poiesis humana e não apenas um projeto de dominação da natureza. E eu acho que isso existe lá no Oriente e existe aqui no Ocidente também. São, digamos assim, fachos de luz nesse panorama sombrio que a gente está atravessando. Eu espero que você tenha razão. No próximo bloco. O caso Kurosawa que nos coloca em comunicação. É isso, e não Bollywood. Uma pergunta do Tiago. Gostaria de saber como países como Índia e China são influenciados pela produção cultural ocidental, como filmes de Hollywood, música. E se há, no Oriente, departamentos engajados em dialogar com o Ocidente da mesma forma. Seria Bollywood algo assim? Ou cinema chinês? A perspectiva chinesa é muito mais oriental, mas mais chinesa, é muito mais includente. Os chineses assimilam rapidamente tudo, todas as coisas, traduzem tudo. Os japoneses também consomem tudo, traduzem tudo, querem saber de tudo. E fazem coisas interessantíssimas. Eles pegam um pensador como Rousseau, por exemplo, e leem o Rousseau, e decifram o Rousseau e falam, olha, mas a ideia de liberdade não serve. E é central no Rousseau. Mas eles conseguem pegar apenas outros aspectos. Então, o caráter includente da tradição, principalmente da tradição chinesa, tem a ver com a própria história da China, tem a ver com a não existência de uma demonização da técnica. Olha, tudo bem, assimilam essa parte, aquela parte, assimilam aquela outra parte, mas o indivíduo ainda se estrutura no formato do indivíduo confuciano, budista, taoísta, neoconfuciano e assim por diante. Mas esse indivíduo não é um indivíduo que foi construído por Aristóteles, pela alma cristã, pelo sujeito cartesiano, pela desconstrução nietzschiana, não é. São coisas completamente diferentes. Então, veja só, o ponto de partida é a inexistência de uma substância última, é o nada, é o Wu, é a shunyata, é tudo isso, entende? Não é algo que faz o ego, o eu. Então, não é substancialidade. Então, eu acho que a pergunta mais importante é se fazer Bollywood, se assimilar McDonald's em qualquer lugar, roupas, isso, aquilo, carro, significa a substituição desse projeto. Então, essa é uma pergunta importante, porque, na verdade, a substituição de um projeto por outro é o abandono da tradição. Então, os chineses
não só os chineses, mas todos eles deveriam abandonar radicalmente aquilo que faz com que eles sejam eles. Agora, aí eu faço uma pergunta, seria possível o Ocidente abandonar a ideia de subjetividade que foi construída? Jamais. Isso é possível de ser desconstruído e tal e tudo mais. Então, o processo inverso seria impossível, né, a meu ver. Acho que tem esse ponto que você tocou, sem dúvida nenhuma, ele é central, mas eu queria me referir aqui a, independentemente de iniciativas que assumam determinadas características que vão na direção da importação, da cópia, etc., mas exemplos que mostrem pontos de conexão, digamos, pontes que possam ser construídas entre essas duas culturas. E eu queria dar um exemplo aqui de uma experiência estética bastante singular. Akira Kurosawa. Em conversa com colegas filósofos estetas japoneses, a opinião deles era unânime. Kurosawa não é um cineasta japonês. Kurosawa é um ocidental. Bom, isso daí já me provocou em mim uma reação escandalizada, porque eu estava me referindo justamente a Dodescadente. E, na célebre conversa entre um perguntador e um japonês, quando se trata justamente da fotografia, etc., quem é que o Heidegger menciona? Akira Kurosawa. Rashomon. Justamente. Mas veja, a importância aqui, Antônio, não é o Heidegger, certo, mas o caso Kurosawa que nos coloca em comunicação. É isso, e não certo. Bollywood. Quando Heidegger escreve uma conversa entre um japonês e um inquiridor sobre o filme Rashomon, de Kurosawa, deixa evidentes as diferenças entre Oriente e Ocidente. Pensei ter percebido nesse filme, Rashomon, o encanto do mundo japonês, que nos leva às regiões do mistério. Nós, japoneses, achamos a representação do filme demasiado realista em muitas passagens. Por exemplo, na cena de duelo. Ao dizer que o filme é realista, referia-me ao fato de um mundo japonês ter sido aprisionado pela objetividade e colocado à disposição da fotografia. Se ouvi corretamente, o senhor quer dizer que o mundo oriental e o produto técnico-científico da indústria cinematográfica são incompatíveis. É o que penso. Qualquer que seja a qualidade estética de um filme japonês, já o simples fato do nosso mundo ser apresentado num filme obriga-o a entrar no âmbito do que o senhor chama de objetividade. A objetivação do filme é uma consequência da europeização crescente. Mais uma questão aqui do Facebook, Ricardo Leite. O eu no Oriente é em rede, holístico, sistêmico, enquanto o eu atômico é mais artificial, elaborado logicamente. Essa parte é um comentário, né? E aí ele pergunta, seria possível uma assimilação de ambos mais do que a dominação ou a disputa de um sobre o outro? Nesse sentido, eu concordo, de certa forma, com Heidegger, que pensa que se temos que achar uma saída é dentro da própria tradição. O projeto de assimilação daqui para lá eu acho tão complicado quanto de lá para cá. A ideia de eu relacional, ela não elimina os problemas que são quase que do mesmo porte. Não quero dizer que, então nós temos o paraíso. Não é isso. A questão é outra. A questão é outra estruturação que aconteceu. É isso. Outro percurso. Não é que nós temos que assimilar isso. E nem que o Oriente vá assimilar esse outro percurso. O que eu acho interessante é o que a Escola de Kyoto fez. A Escola de Kyoto dialoga com a tradição ocidental a partir das bases do próprio Oriente. Então, nós temos que dialogar com as tradições orientais. Isso é uma questão importante. Eu acho que nós temos que dialogar com outras tradições mais, nós temos que dialogar com tradições. Isso é uma coisa. Agora, se vamos assimilar ou não, isso é outra questão. Eu vou me referir aqui a um pensamento de Qingyuan Xingxi, um mestre budista que viveu durante a dinastia Tang. Ele afirma o seguinte: antes de ter estudado Zen,
As montanhas eram montanhas e a água era água. Depois de ter estudado Zen durante algum tempo, as montanhas não eram mais montanhas e a água não era mais água. Mas agora, depois de ter estudado Zen mais longamente, encontrei descanso. E assim como antes, eu vejo que as montanhas são justamente montanhas e a água é justamente água. Esse tipo de pensamento é estruturalmente igual às 3 transformações do espírito de Assim Falou Zaratustra. A transformação do espírito em camelo, que corresponde à primeira fase, a transformação do espírito em leão, que corresponde à segunda fase, e a transformação do espírito em criança, que corresponde à terceira fase. Os orientais já se debruçam a entender o Ocidente há muito tempo. Dialogam com o Ocidente. E o que ocorre com o Ocidente? Principalmente com o Brasil. O Brasil simplesmente desconhece o negócio. Desconhece a dinâmica. Que dinâmica é essa? É possível um eu relacional, mas como nós vamos pensar a questão de uma permanência mínima? Como nós vamos pensar a questão da individuação? Tem uma reflexão sobre individuação ou não? Ou o eu é permanente, impermanente, contínuo e descontínuo e tal? Eu acho que nós temos aí, com o diálogo, entrando em comunicação com esse outro universo, nós temos possibilidades a mais. Eu não penso a substituição do Ocidente pelo Oriente, nem a substituição do Oriente pelo Ocidente. Né? Eu acho que as substituições elas não ocorrem com esse formato. Tem um exemplo muito interessante. Né? Tem um sinólogo, que é o principal sinólogo do século XX, ou da segunda metade do século XX, que é o Joseph Needham. O Needham, o que ele faz? O Needham faz uma arqueologia da ciência chinesa. A ideia, por exemplo, que a China não tinha ciência, muito presente na história da filosofia ocidental toda. A China não tinha ciência, não tinha matemática, não tinha química, não tinha isso. A China, como falta, é desmontada pelo Needham. Ele monta uma equipe de pesquisadores chineses e europeus e vão atrás dos manuscritos sobre química, sobre física, sobre matemática. Descobre que a matemática chinesa já conhecia o teorema de Pitágoras, descobre isso, aquilo e tal. Entram num universo fabuloso. Então, isso é uma coisa importantíssima para a gente pensar a seguinte questão. Há no século XVIII, XVII até o século XVIII, há um período muito intenso de assimilação no mundo ocidental pelo conhecimento técnico da China. Então, o Needham faz a seguinte afirmação. Num determinado período, de 1700 até ou seja, o século XVIII todo, o Ocidente se transformou radicalmente a partir de uma influência da ciência e da técnica, vamos chamar de ciência e técnica, chinesa, que estava há 200, 300 anos na frente da Europa, até um determinado período. E nós não tivemos com isso a transposição do indivíduo em rede de forma nenhuma. Entende? Há uma orientalização da Europa num determinado período que só o Needham vai resgatar, e nós não temos, portanto, uma colonização da subjetividade. Eu acho que o plano da subjetividade, ou da estruturação do eu em rede, da estruturação do eu atômico, né, é um plano que ainda está por vir. Acho que o século XXI vai pensar justamente nessa direção, deve pensar justamente nessa direção. Né? E aí o diálogo com o Oriente é fundamental para a gente pensar alternativas em relação a essa direção. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. No final de Aurora, antes do ou, aliás, o único livro da história da filosofia que termina com um ou e um ponto de interrogação, trata-se de uma espécie de suspeita de que nós podemos naufragar no infinito. Mas para onde o nosso barco está se dirigindo? Para a Índia. Ou seja, a alusão de Nietzsche é um regresso à Índia, onde, quem sabe, nós não naufraguemos. Ou
Música